Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Hoje eu quero começar dizendo-lhes que a penitência de vocês hoje será dobrada. Será dobrada porque, além de vocês terem que me escutar falar, eu vou cantar e tocar. Aí é ruim, né? Pois é. Vamos ler esse evangelho de hoje, neste sábado com Maria. A Sagrada Liturgia traz para nós coisas maravilhosas, né? Tem uma pregação aí que eu fiz na última sexta-feira da semana da Epifania, que eu devo jogar amanhã depois, a gente coloca aí, tá bom? Já está atrasado, mas eu creio que não vai fazer mal. Por sinal, neste tempo comum, tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que Deus nos agraciou no ciclo do Natal, no ciclo do Advento, precisa ser colocado em prática agora, nesse tempo comum, que é o tempo da igreja, o tempo do missionário, é tempo da gente sair, de nós sairmos em missão, levando aquele que, pela ocasião do Natal, nasceu, veio ao mundo, que é o Salvador. Essa é a mensagem da igreja. Há 2000 anos, a igreja prega aquilo que está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Em cima nos céus, embaixo na terra, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos, afora o nome Jesus. Tá bom? E quando se fala o nome, entendamos que não é o nome. Porque em tratando-se de Jesus Cristo, o nome ele não está separado da pessoa. Ok? Então tenhamos isso em mente, que às vezes a gente faz muita confusão. No momento em que eu estou evocando o nome de Jesus, eu estou evocando a pessoa de Jesus. Na sua amplitude, na sua totalidade. Então a salvação não é em um nome abstrato. A salvação se dá por meio de uma pessoa que encarnou-se e o seu próprio nome já diz: Emanuel, Deus conosco, Deus salva. E hoje, queridos irmãos, São Marcos, no capítulo 3, 2, do 13 ao 17, naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa, na casa de Levi, observe isto aqui, queridos, observe isto aqui. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, que história é essa? Levi não seguiu Jesus? Como é que agora Jesus já está à mesa à casa de Levi? O que é que aconteceu nesse espaço aqui? Se Levi sai para seguir Jesus, como é que agora Jesus já está à mesa à casa de Levi? O que é que aconteceu? Por onde andaram? São coisas interessantes para você ver aquilo que São João diz. Se fôssemos escrever tudo, não haveria livros que coubessem. Os grandes teólogos, os grandes exegetas, eles são unânimes em dizer que das obras de Jesus foi codificado uns 10%. Porque foi muita coisa que ele realizou. Então tem uns detalhes que não chega bem para nós. E é exatamente aí, nesses detalhes, e aqui é uma coisa pequena. É uma coisa muito, muito, muito simples mesmo, que tem para ser resolvido. Mas são nessas pequenas coisas e nessas coisas pequenas que se faz grandíssimas confusões, e aí está estabelecida uma situação que às vezes um vai para cá, outro vai para ali, um pensa assim, e aí nós precisamos da sagrada tradição que vai nos falar aquelas coisas que não foram escritas,
Aí está o Sagrado Magistério para nos orientar. O Sagrado Magistério que não está acima da palavra, mas está a serviço da palavra. Essa nossa igreja é bonita, né? Eu que sou feio. Muito bem. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Vamos voltar aqui, queridos, versículo 16. Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com os pecadores, tá bom? Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Esta para nós é palavra da salvação e unanimemente a gente diz: glória a vós, Senhor. Os doutores da lei, que eram fariseus, eles representam, queridos, ainda hoje, e tem momentos que, muito fortemente, uma classe, uma categoria de pessoas. Fique com raiva de mim, não. Não estou falando nada que você ainda não ouviu, você ainda não escutou, que a igreja não ensine. Não estou falando nada diverso. Esta categoria, aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, como também os saduceus, como também os essênios, o povo do deserto, o povo que se retirava, estão a representar uma categoria de pessoas. É uma categoria, queridos, que não pouco ela se acha a mais santa, ela se acha a mais perfeita, ela tudo sabe, é autossuficiente, ou seja, aquelas prerrogativas divinas, onisciência, onipotência e onipresença estão nessa pessoa. Então existe esta categoria de pessoas e sobretudo na igreja, e sobretudo no meio religioso, e sobretudo no meio cristão. É uma categoria de pessoas que não compreende o agir de Jesus. Ao mesmo tempo que diz: eu amo Jesus, eu adoro Jesus, eu daria minha vida por ele, na verdade é uma falácia, é um engodo próprio. Porque essa pessoa não consegue absorver o significado do Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma pessoa que não consegue crer que dá remédio para uma pessoa que não está doente. É demagogia. É brincadeira. Quem não compreende para que Jesus veio, para que Deus enviou o seu Filho, por que Deus amou o mundo de tal maneira, não existe uma definição aqui neste tal, é um infinito, de um modo inimaginável. Não há laboratório, não há microscópio, não há legista, não há um mestre, não há um doutor nas letras clássicas que consiga definir
que consiga fazer uma elaboração adequada deste Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas hoje é até mais fácil, né, queridos? Eu, o pior dos pecadores, o pior dos criminosos, o pior dos alcoólicos, o pior dos dependentes químicos, o pior dos monstros, crer em Jesus é tolerável, é simples, é aceito. Porém, no entanto e todavia, aquele que é o santo por excelência, aquele que é Deus de Deus, luz de luz, chamar para ser seu discípulo um pecador, um publicano, um cobrador de impostos, um impuro. O que foi que Simão disse lá na casa dele quando aquela mulher estava lavando seus pés com lágrimas e enxugando-os com os cabelos? O que foi que ele falou? Se este cidadão de fato fosse profeta, ele não disse que ele era Deus. Ele não disse que ele era o Messias. Ele disse: se este cidadão fosse de fato um profeta, ele saberia a prostituta que estava aí, que está aí passando a língua nos pés dele, beijando nos pés dele. Entende, queridos? A seriedade, a dimensão da situação. Você entende os riscos da missão? Por sinal, São Mateus, ele vai destacar o judaísmo e, sobretudo, a facção dos fariseus. Eles separavam-se de tudo que era impuro e de tudo que era estrangeiro. Veja o quanto eles saíram da direção do querer de Deus lá no Antigo Testamento. Como eles interpretaram o querer de Deus. Eles seriam um povo sacerdotal, uma nação santa. Mas eles ficaram fechados. Eles não deram-se conta que eles estavam ali para o mundo. Eles estavam para o mundo. Eles fecharam-se em si. Nós somos os eleitos. Nós somos a nação santa, o povo adquirido. É nós e ele. É ele e nós. E nada que expande-se, que vai além das nossas fronteiras, está dentro desse nós. Obrigado. Obrigado pelo seu glória a Deus, pelo seu aleluia, pelo seu amém. Você não tem nenhum lugar mais para ir aqui no quintal. Tem que vir para cá agora, né? As maritacas, né, Santo Antônio, que ele ia pregar e os peixes, não tinha ninguém para escutá-lo, né? E os peixes vinham, afloravam a superfície, né? Para escutá-lo. Então eu acho aqui que esses patos, perus, já estão todos no céu. Estão catequizados. Você entende, queridos? Eles fecharam-se. São Mateus, nos 28 capítulos da sua obra, ele vai elencar a universalidade da salvação. O judaísmo não é uma religião missionária. Proselitista? Não. E São Mateus, ele faz questão de mostrar. Veja lá os 28 capítulos de São Mateus. Como ele vai mostrar a universalidade da salvação. Há poucos dias eu estava falando sobre São Mateus, né? Agora é São Marcos que está escrevendo o que aconteceu com o tal do Levi, com o tal do Mateus. Preste atenção, são detalhes importantes. Não é à toa que a igreja, isso precisa estar cristalizado em nós. A igreja escolheu esses 4 evangelhos para colocar no seu livro sagrado o Novo Testamento. Não foi Deus que jogou lá do céu, olha, pegou um rolo aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João,
É um Apocalipse, é o Atos dos Apóstolos. Não foi Deus que jogou de lá? Amanheceu e eles foram lá, foram sair e encontraram aquele rolo lá. Não é isso que acontece, queridos. Não é à toa que a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, ela vai escolher no meio de uma vasta literatura que havia, que existia. Ela vai pegar estes quadros, ela vai analisar, dizer, não, isto é um testemunho de uma testemunha ocular de alguém que esteve com ele desde o princípio, como São Lucas vai dizer que para ele escrever, ele investigou junto às testemunhas oculares dos fatos. E por sinal, queridos, os grandes exegetas estão de acordo que os primeiros capítulos de Mateus, ele chegou na fonte por excelência, na testemunha por excelência, ou seja, é Maria Santíssima, é Nossa Senhora que está fornecendo para ele as informações que ele precisar para colocar no seu evangelho. Aquela testemunha ocular dos fatos, não eram muitas, havia uma, e ele chegou a ela. Os grandes teólogos, os grandes exegetas, que merecem atenção, que merecem credibilidade, inclusive não cristãos. A crítica textual, a crítica argumentativa do Novo Testamento diz isto, que ele chegou a maior de todas as testemunhas para que ele pudesse escrever o evangelho da infância de Jesus Cristo. Então a igreja, com muito cuidado, ela vai selecionar, ela vai orar, ela vai rezar, ela vai ruminar e vai dizer, ela vai comparar. Não, isto aqui tem procedência. Isto aqui não é uma obra fantasiosa, espúria, apócrifa. Esta obra, ela assume os critérios da canonicidade. E a igreja vai lá e bate o martelo. Outra coisa, queridos, vai mudando tudo. Vocês me perdoem, porque negócio de didática, a gente quando é burro, mesmo que não estuda, só dá nisso. Tá? Mas lá vai misturando tudo e provavelmente não volta mais para onde eu estava, que eu já esqueci há muito tempo. A igreja, ela não cria dogmas. Ela não cria dogmas. Eu também pensava assim e dizia isso e afirmava isso. Os dogmas são uma verdade de fé que eles são vividos pelo povo, pela comunidade. A igreja, ela não inventou os evangelhos. Olha, vamos sentar aqui, quer saber de uma coisa? Vamos escrever um evangelho e botar o nome de Marco, de João, de Lucas e de Mateus. Vamos escrever aqui um Apocalipse, vamos colocar na costa do João. A igreja, ela não fez isso. Ela herdou dos apóstolos. A igreja, ela não cria um dogma. Ela depara-se com aquela situação que geralmente é uma expressão de fé popular. E a igreja deixa rolar. O magistério da igreja, aquela fonte segura da verdade, está de olho lá. Não pense que essas devoções, essas expressões populares, elas estão ausentes do olhar da igreja. De jeito nenhum. O bispo nem vai lá. O padre nem vai lá. Deixa rolar. Deixa aí. Só que chega um momento que aquela manifestação popular, ela precisa de uma resposta magisterial. O povo está dizendo que Nossa Senhora é imaculada. O povo crê que Nossa Senhora foi assunta aos céus. Chega um momento que a igreja precisa fazer um levantamento daquele acontecimento, daquela manifestação popular. Aí vai entrar o magistério, aí vai entrar cristão, aí vai entrar não cristão, aí vai entrar técnicos, aí vai entrar os biblistas, aí vai entrar os teólogos, os exegetas, a história, tudo que você imaginar.
O que a sagrada tradição pensou a esse respeito? Não há nada que a igreja vá ruminar a partir do agora. Ela pega o hoje e vai lá atrás, vai lá no passado, lá na tradição. O que a tradição pensava sobre isso? Eles falaram alguma coisa sobre isso? Eles cogitaram, pensaram alguma coisa sobre isso? Quais os testemunhos que podem ser elencados dentro desta realidade? Vamos agora para a Sagrada Escritura. Aí começa a leitura e a releitura das Sagradas Escrituras. Vamos ver se essas três coisas estão batendo: magistério, tradição e escritura. Vamos ver. Vamos ver se é possível estabelecer um ensino sóbrio, sólido, em cima desta manifestação popular. Aí, depois de anos de estudos, morre o Papa, vem outro, morre de novo, e a igreja caminha. Vamos embora, vamos para frente. A igreja tem um norte. A igreja tem um rumo. E ela está sempre caminhando naquela direção. Não importa qual bispo chegou, qual bispo morreu, qual papa veio, qual papa foi. Não importa. Ela está naquela direção. Mas no momento em que a igreja vai pronunciar-se oficialmente e que o papa ele vai precisar manifestar-se em ex cátedra, ele vai dizer: este ensinamento é sólido, pode crer, pode confiar. Em matéria de fé e de moral, a igreja não erra na sua proposição. E porque o Papa é o chefe do colégio apostólico, cabe a ele dar aquela sólida e sóbria definição. Então, observe isto. A igreja ela não cria, a igreja estuda minuciosamente e estabelece a correlação daquela devoção com a tradição, com o magistério, com as escrituras. Então, repetindo-me, foi a igreja, ela não criou, mas porque ela recebeu dos apóstolos este material, ela estuda e diz: estes são dignos. Estes são dignos. Então o ensinamento da igreja é confiável em relação à fé, os costumes, a moral. O ensinamento da igreja ele não pode ser contestado. Porque ele tem base, ele tem fundamento, ele tem solidez, ele tem ortodoxia. Que tipo de cristãos hoje nós somos? Que tipo de cristãos hoje nós somos, queridos? Isso é interessante. Porque esta questão que São Marcos traz para nós hoje, isto aqui era um problema da comunidade, queridos. Aqui não está um relato que a liturgia traz por um acaso. Esta era uma realidade na comunidade. Como é que Jesus vai trazer para o colégio apostólico um homem impuro, um homem pecador? Mais que isso, Jesus não apenas o chamou, queridos. Jesus não apenas o chamou para ser seu discípulo, Jesus foi à casa dele. Jesus não apenas o chamou para ser seu discípulo. Jesus não apenas foi à casa dele. Jesus sentou-se à mesa com ele. Mas Jesus não apenas sentou-se à mesa com ele, Jesus fez uma refeição com ele e outros publicanos e outros pecadores, amigos de Mateus que lá estavam.
Isto é sério, queridos. Observe que Jesus, ele não faz nada, Deus não faz nada pela metade. Deus amou o mundo de tal maneira que foi as últimas consequências. Enviou, deu-se. Deus não deu para nós 50%, 70%, 80%, 99%. Ele deu-se aquilo que ele tinha. Ele deu-se todo na sua plenitude. Jesus não apenas chama Mateus. Jesus faz refeição com ele e com outros pecadores. Jesus o acolhe, Jesus o abraça. E porque Jesus sentou à mesa naquela refeição, tinha amigos de Mateus que eram publicanos e eram pecadores, de algum modo, queridos, o que coube a Mateus, coube aos demais. Mateus estava na mesma categoria de publicano e pecador, como os demais. Se os fariseus, eles representam uma categoria de pessoas santas, de pessoas puras, por sua vez, Levi, Mateus, representa os pecadores com certidão, os pecadores formais, os pecadores conhecidos, que Jesus acolhe, que Jesus abraça, que Jesus não vira as costas para eles. Ou seja, este evangelho é para mim, é para você, meu irmão, minha irmã. Para você que todos apontam o dedo. Para você que é tido à margem da sociedade. Para você e do qual o mundo nada espera, a não ser frustração, decepção. Mateus representa esta categoria de pessoas que terão sempre o dedo apontado para si, por aqueles que se dizem puros e santos e perfeitos, porque separam-se de tudo que é impuro, de tudo que é estrangeiro, de tudo que não está dentro da nossa caixa, está fora. São Paulo não viveu isso? Pelos próprios cristãos? Os cristãos judeus foram um espinho na carne de São Paulo. Diziam que ele não era apóstolo. Ele não era apóstolo. A igreja de Corinto, o que causou? As dores que aquela comunidade causou na alma de São Paulo? O próprio Jesus, para que pegar exemplos externos, terceirizados, se o próprio Jesus, ele foi chamado de Beelzebu, ele expulsava demônios pelo príncipe de Beelzebu, né? Pelo príncipe das trevas. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje tem uma mensagem muito grande para nós. São Marcos, se alguns dias atrás eu estava falando para vocês de São Mateus, São Marcos hoje vem dar um testemunho de São Mateus. Vem dizer, esse São Mateus aí, que vocês leem aí no início do Novo Testamento, eu queria que fosse o meu que estivesse lá, mas colocaram o dele. Eu estou contando para vocês um pouquinho, um pedacinho da história dele. É aquele Mateus que queria que as pessoas crescem no Messias, porque ele sabia como Jesus o acolheu, quando ele não merecia, quando ele era um publicano, quando ele era um impuro, quando ele era marginalizado por aqueles que se achavam os melhores. São Marcos está dizendo para nós assim, ei, só um tiquinho, só um pouquinho. Quando vocês lerem o Evangelho de São Mateus, do primeiro ao último capítulo, do primeiro ao último versículo,
entenda um pouco o que está por trás de tudo que ele escreveu. Compreenda um pouco. Compreendam bem o final do que ele escreveu. Ide por todo o mundo. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem todas as nações. Não é nós, não é o nosso grupo aqui. Tá bom? Não. Todas as nações. O ensinamento é para todos. O batismo trinitário é para todos. É para todos. A vida dele começou assim. Ele foi amado por Jesus quando ninguém o amava. E fora da esfera cristã, porque ele era odiado pelos judeus, ele era odiado pelos fariseus, porque ele estava a serviço dos romanos. Eles não apenas cobravam o devido estabelecido, eles cobravam a mais. Por isso eles eram ricos, por isso eles eram bem de vida. Deus, ele não deixa a sua obra pela metade. Ele vai às últimas consequências. Ele entra na nossa casa. Eis que estou à porta e bato. Foi isso que aconteceu com São Mateus, queridos. Você está entendendo? Jesus não apenas chamou Levi, Jesus foi à casa dele, sentou-se à mesa, fez refeição com ele e com os outros pecadores, e João vai escrever lá depois, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Jesus andou com Mateus pelas ruas. Jesus, neste momento, ele está andando na direção da minha e da tua casa. Mas ele não está apenas andando, ele não apenas vai passar lá na frente. Escuta aí, irmãos. Escuta aí. Ele está dizendo assim, ei, eu estou à porta e bato. Há quanto tempo ele está batendo na nossa porta, queridos? Isso aqui é interessante, queridos. Isto é interessantíssimo. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. Ali não há uma determinação de tempo, quanto tempo ele vai ficar lá batendo. Nós temos fortes evidências e certezas que ele não sai de lá. Ele fica batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei. Entrarei, cearei, sentarei à mesa, comerei com ele e com quantos estiverem na casa. Cearei com ele e ele comigo, com ele e tantos mais quantos ali estiverem. Quando Pedro foi à casa de Cornélio, quando ele chegou lá, o circo estava montado. Era Cornélio, seus familiares e seus amigos. Ele tinha feito uma reunião. Era um eito de gente, estava lá. E São Pedro não chegou lá e disse, é você aqui, sua esposa e um filho homem, pessoal, pronto. A filha e a mulher, põe para lá. Foi isso que foi feito? Ele tinha deparado-se com uma visão do céu lá em Jope. Ele viu aquele lençol cheio de animais que os fariseus não ousavam colocar na boca. Eram coisas tidas como impuras, coisas tidas como imundas. Mata e come. Nunca coloquei na minha boca coisa comum, coisa impura. E nessa hora batem a porta. Para ele ir para onde? Cesareia. A casa do centurião Cornélio. E é exatamente ali que ele vai ter o conhecimento. É ali que ele vai começar a entender o que é a obra de Jesus, o que é o cristianismo.
Não chames de impuro, não chames de imundo aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou. Ele entendeu que em todos os lugares onde há alguém de coração sincero que volta-se para Deus, Deus o acolhe, Deus o acolhe. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus quer sentar à mesa conosco hoje. Inclusive aí nessa casa. Um dia eu saí para fazer uma celebração em um fúnebre, né? Numa capela mortuária. E lá chegando, tinha muitos irmãos de outras igrejas. Por sinal, falar em irmãos de outras igrejas, vai a nossa condolência, a nossa oração, o nosso amor ao cantor Adelino Marçal, lá de Goiânia, né? Esse grande cantor gospel, filho da pastora Odete, que foi brutalmente assassinada por aquele rapaz, né? Dependente químico, surtado. Cerca de 5 horas da manhã. Olha aqui, queridos. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso, ver a sua obra e ser sábio. Essa pastora, 5 horas da manhã, estava numa campanha de oração na igreja. Na igreja dela, na Assembleia de Deus, não é? Com certeza está lá nos braços do Pai. Aleluia. Se morremos com Ele viveremos. Se morremos com Ele viveremos. Na obra, orando, do jeito dela, do jeito deles, com as convicções doutrinárias deles, com as leituras de Bíblia deles, mas ela estava fazendo algo que muitos de nós não fazemos. Entra dia, semana, mês, a gente não pega o terço para rezar uma vez. O sábado com Maria fica para lá. Nós não fazemos nada. Que lição a pastora Odete dando para nós? E esse é o caminho. Quem está na obra de Jesus, na obra de Deus, vai enfrentar isso, queridos. Porque juntar-se a Jesus é guerrear contra o demônio, contra as forças de Satanás. E ele veio roubar, matar e destruir. Só que ele se enganou, que lá na pastora Odete e em todos os cristãos, desde o primeiro até o último, que não saberemos qual será, ele só mata o corpo. Ele só consegue atingir essa casca aqui. Tomba aqui. E já começa a glorificar lá em cima. Já começa a entrar na dimensão, no oceano do Espírito. A gente não canta aqui, eu navegarei no oceano do Espírito. Queridos, a hora que tomba aqui, tenha certeza que nessa hora já se começa a divisar, a beber, a banhar-se no oceano do Espírito. Então servir a Deus é entrar nesta luta, Os apóstolos morreram. Os primeiros papas da igreja, todos foram martirizados. O próprio Jesus morreu morte e morte de cruz. E quem quiser optar pelo caminho de Jesus, prepare-se para isso. Tenha esta consciência, meu irmão, porque não vai dar outra, sobretudo neste contexto que agora estamos. Mas como eu falava há pouco, aí um dia eu fui lá para fazer a cerimônia, né? E tinha vários irmãos de outras igrejas que lá estavam. Aí eu levei o violão, meu filho foi comigo, o Jonatas. E quando pediram para eu começar a fazer a cerimônia, né, aquele momento, né, iniciamos e cantei. Inclusive tinha vários irmãos da Assembleia de Deus, eu cantei lá alguns hinos da harpa, por sinal. E fizemos aquele momento. E nós estávamos terminando quando chegou uma senhora lá.
ela com outro rapaz. E ela chegou perto de mim e perguntou se ela podia fazer uma pequena oração, uma pequena homenagem para aquela pessoa que tinha falecido, né, que estava ali. Eu disse, claro, minha querida. Ela disse, não, eu estou lhe pedindo autorização. Ela falou baixinho perto de mim, né, porque todo mundo viu ali. Né, não escutaram bem o que ela falou. Ela disse, é que eu sou um bandista. Eu disse, minha querida, faça a sua oração. E ela fez. Uma oração simples, pequena que ela fez. Deu de ver a sua expressão sincera, a verdade que ela estava fazendo aquela oração, o que ela desejou para os familiares, para os amigos daquela pessoa. E assim que ela terminou, eu terminei e continuei cantando. Aquela mulher me abraçou, aquela mulher me beijou, eu abracei, eu beijei. Lamentavelmente, alguns irmãos da Assembleia de Deus que ali estavam, e eu digo isso porque eu sei que são da Assembleia de Deus, teve quem recusasse até me estender as mãos para me cumprimentar. Está entendendo, queridos? Você está entendendo a dinâmica da situação, a dinâmica da coisa? O fariseu, queridos, aqueles doutores da lei que eram fariseus, eles representam uma categoria de pessoas fechada, diz que ama a Deus e quer a salvação do mundo. Mas, de certa forma, é uma hipocrisia. Porque, de fato, não ama como Jesus ama. Não ultrapassa os seus limites, as suas fronteiras, os seus dogmas, as suas pseudas verdades. São pseudas porque não são verdadeiras. Não conseguem descer da sua cavalgadura para socorrer aquele que está ferido, machucado à beira do caminho. Jesus chama hoje a mim, Jesus chama você, Jesus chama a todos nós, queridos, para segui-lo. Não importa onde estamos. Levi estava na coletoria. Jesus foi lá e o chamou. Missionário, mas eu fui chamado por Jesus. Muito bem, amém, glória e louvado seja o seu santo nome. Mas não deixe que o chamado de Jesus lhe ensoberbeça. Não deixe que a vaidade entre no meu e no seu coração, para que não façamos como aquele homem que lá no templo disse, eu não sou como os demais homens, ladrões, adúlteros. Eu pago dízimo até do cominho, até o alho, a cebola que eu uso lá em casa, eu pago dízimo até da cebola, do tomate. Aquele pacotinho de pão que a gente compra ali na padaria de 2, 3 reais, pois eu pago, eu tiro os 3 centavos do dízimo. Tudo que eu como é dizimado. Lá vai, queridos, mais uma que já me veio aqui na cabeça agora. O dízimo é chamado de santo dízimo. Você prestou atenção? O dízimo é chamado de santo dízimo. Nossa Senhora não é santa. Os apóstolos não são santos. Os santos e santas que a Igreja Católica venera, que morreram por Jesus, são pessoas igual a mim. Maria, uma mulher igual a minha mãe, a minha esposa, a minha irmã, a minha filha. Agora o dízimo é o santo dízimo. O santo dízimo do Senhor. Até o jeito de falar, o santo dízimo do Senhor, que é justamente para caracterizar uma veneração, uma reverência tal pela situação. Prestemos atenção em tudo isso. Eu fui chamado por Jesus, você, somos chamados por Jesus, onde quer que estejamos. Mas não deixemos que o chamado de Jesus nos ensoberbeça. Não deixemos que o chamado de Jesus
faça com que nos achemos. Eu não disse para vocês, eu vejo, queridos, eu olho para vocês e eu vejo que vocês estão precisando de penitência. Eu não, só vocês. Estão precisando de penitência. Então hoje, além de vocês me escutarem até aqui, o mestre desejava restaurar aquele que deixou de acreditar e perdeu a razão de viver. Ele foi e é o mestre do amor, no pior dos homens acreditou. A quem nada podia disse, você pode. Amou até quem nunca o amou, a quem não merecia se doou. Ninguém era indigno de falar com ele. Os piores dos homens escolheu, pousou até na casa de Zaqueu. Esse homem é o mestre Galileu. Se você pensar que é o pior dos homens, se você acha ser a pior mulher, saiba que você é forte candidato a ser discípulo de Jesus de Nazaré. Se você pensar que é o pior dos homens, se você acha ser a pior mulher, saiba que você é forte candidato a ser discípulo de Jesus de Nazaré, de Nazaré. Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, você é a rainha de misericórdia, mãe. E porque você é rainha de misericórdia, você é toda santa, você é toda excelsa. E exatamente por isso, mãe, porque você foi encontrada como a cheia de graça, você é doce, você é piedosa para com os pecadores. Mãe querida, mãe amável, mãe admirável, mãe do Redentor, mãe do meu Senhor. Eu reconheço-me, mãe, como, dentre os pecadores, o primaz, o maior. Por isso, tende misericórdia de mim, e de mim tenha mais cuidado que dos outros pecadores. Que por vossa intercessão, desça sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.